Lançado em 1985, O Mundo Fantástico de Oz é a continuação direta do clássico O Mágico de Oz de 1939, mas por ser de um outro estúdio, não podia copiar a estética criada pela MGM. O resultado é um filme diferente, estranho, angustiante, cheio de cenas bizarras e com muitos momentos realmente assustadores. Aqui Dorothy volta para Oz exatamente 6 meses depois do tornado, mas encontra tudo destruído, em ruínas, com personagens petrificados e novas ameaças estranhas. É como se tivessem transformado Oz em um pesadelo infantil, sombrio, perturbador e, ao mesmo tempo, fascinante. E meus amigos, estamos de volta agora com uma continuação direta de Oz, porque como eu trouxe o Mágico de Oz semana passada, eu pensei, já vou trazer o Mundo Fantástico de Oz, porque já vem colado, só que é de outro estúdio. Então às vezes vocês vão assistir e vocês vão falar bem assim, nossa, tá tão esquisito, né? A Estrada de Tijolos Amarelos tá esquisito, o próprio Reino de Oz, no caso a Cidade das Esmeraldas, também tá super diferente. A estética é muito diferente, porque enquanto o Mágico de Oz foi feito todo em estúdio, então ele tem aquela coisa meio teatro filmado, um quê de dark fantasy, aquela iluminação que é muito a estética de filmes feitos em estúdio. Aqui não, aqui eles usaram locações externas mesmo, né? Tipo, eles pegaram lugares que poderiam se parecer com Oz e aí eles montaram o cenário ali. Parece até filme de baixo orçamento, porque eu acho que pela obviedade precisaria criar um cenário, entre aspas, um fundo, um horizonte mais parecido com Oz, mas aqui não tem. Então é um filme que também, se você só jogar assim e não disser que tem nada a ver com Oz, não dá pra saber. Exactly. No entanto, muita gente se lembra desse filme, que é perturbador, né? Quem não se lembra do momento lá das cabeças, quando ela entra numa sala e uma mulher, ela troca de cabeça, assim, tem várias cabeças decapitadas, é claro, e ela escolhe as cabeças que ela vai querer usar no dia. Terrível. Aquilo é uma cena extremamente perturbadora. Inclusive, eu só me lembro dessa cena desse filme. Mas do filme em si eu não me lembrava. Por isso hoje vamos recordar que filme que é esse. O quão esquisito ele é, o quão diferente do Mágico de Oz ele é, apesar de se passar no mesmo ambiente. Mas eu acho também que a Disney tinha medo de tomar processo. Vamos ver isso enquanto o filme se desenrola. Portanto, meu nome é Arthur Viana. Se ajeita aí que hoje vamos voltar pra terra de Oz, porém, Oz um pouco diferente. Oz um pouco mais pobre. Eu sinto um pouco mais pobre. Hoje é o Mundo Fantástico de Oz. E aí, bora conhecer essa pérola? E o filme começa com a pequena Dorothy Gale deitada na cama, observando o céu. A tia Amy entra pra poder pôr ela pra dormir. Na verdade, ela pergunta por que a Dorothy não tá dormindo ainda. E o que a gente descobre é que a tia Amy e o tio Henry, eles estão muito preocupados com a Dorothy, porque desde que o tornado passou ali pelo Kansas, há 6 meses atrás, ou seja, coladinho, a Dorothy nunca mais parou de falar em Homem de Lata, em Leão, Espantalho, Oz, Estrada de Tijolos Amarelos. E isso preocupa os tios da garota porque eles acham que ela tá ficando maluca, que ela tá ficando doida. Tanto que eles pretendem, eles já estavam vendo uma clínica que parece que deixa as pessoas que estão meio doidas mais sã pra poder levar a Dorothy pra se consultar pra ver se realmente tá acontecendo alguma coisa com ela naquele momento, se ela precisa de alguma coisa, se o tornado deixou ela traumatizada. E uma coisa interessante que a gente pode comentar é que, olha essa Dorothy, ela é muito novinha, ela é muito pequenininha. E aí é muito diferente da Judy Garland no Mágico de Oz, né? E essa era a treta lá no Mágico de Oz, vocês sabiam? Os produtores achavam a Judy Garland muito grande pra fazer a Dorothy, porque a Dorothy, ela tem que passar essa ideia aqui, ó, dessa menininha de agora, do Mundo Fantástico de Oz. Por isso que teve toda a loucura que antigamente, né, o povo era meio doido, o cinema era meio doido, os diretores faziam o que queria, os donos de estúdio faziam o que queriam, então, tipo assim, a Judy Garland, ela era obrigada a seguir uma dieta restritíssima pra não ganhar nem 1 grama de peso e pra não ter desenvolvimento, pra ela não desenvolver. Ela tinha que usar coisas pra poder tirar os seios dela, que já estavam em desenvolvimento também. Ela tinha que fumar cigarro pra poder emagrecer, tomar uns remédios controlados também pra poder ficar cada vez mais magra. Tudo isso porque eles queriam que ela parecesse cada vez mais criança. E como o filme demorou muito pra ser filmado, o medo de que a Dorothy, no caso a Judy Garland, espichasse, né, era terrível. E tudo isso porque a Dorothy, como eu disse, tinha que parecer essa garotinha aqui. Tinha que parecer assim. Até porque, com as coisas que ela vive em Oz, se fosse realmente uma criança tipo assim, daria muito mais medo, né? Porque a Judy Garland, por passar um ar mais
velho, mais adolescente, digamos assim, a gente pensa, ela dá um jeito, ela vai se sair bem. Não parece tão assustador. Ainda é assustador. Mas a gente pensa, mas ela vai se sair bem. Se fosse uma criancinha tipo essa, nossa, seria 300 mil vezes mais assustador o Mágico de Oz. E aí no dia seguinte, enquanto a Dorothy tá no quintal, junto com a galinha dela, conversando com a galinha, pedindo pra galinha botar ovo, falando que se ela continuar sem botar ovo, a tia Amy vai cozinhar ela. Uma tristeza. Ela encontra uma chave misteriosa, uma chave que ela percebe que parece que é de Oz, porque tem um O e um Z. Pelo menos ela enxerga um O e um Z nessa chave. O problema é que ela leva essa chave pra mostrar pra tia Amy e falar que é de Oz. A tia Amy ali, ela bate o martelo, ela fala assim, não dá mais, não dá mais. Tia Emma, olha, uma chave de Oz. Agora ela tá começando a achar objetos, ela tá começando a ver Oz em coisas comuns que ela pode achar pro resto da vida e falar que é de Oz e ficar com essa doideira desse jeito, não vai dar com essa menina. E isso aí, gente, era 1800, tá? Não era nem 1900, era 1800. Então ela leva a Dorothy na clínica, que diz no jornal que dava um jeito em gente, né, maluca. O doutor começa a fazer um monte de pergunta pra Dorothy. Quem é esse tal desse leão, esse homem de lata, esse Oz, quem que é? E ela vai dizendo, e ele conclui que sim, que ela tá meio maluquinha, que é melhor ela ficar ali na clínica pra poder fazer o tratamento dele. A tia Amy se despede dela, fala que vem buscar ela com o Totó depois, quando ela estiver melhor, e vai embora. A clínica é horrorosa, tá? É um lugar horroroso, péssimo. Ali já dá um medo terrível, porque parece um monte de câmara de tortura. A enfermeira do lugar aparece, uma mulher ríspida, esquisita também, leva a Dorothy pro quarto dela, e aí no quarto a Dorothy recebe uma visita de uma menina muito misteriosa, que ela entra, do nada, entrega uma abóbora como um presente pra Dorothy, a Dorothy guarda ali aquela abóbora, depois essa menina sai também sem mais nem menos, quando a Dorothy tá querendo falar com ela, tá querendo entender quem que é ela, só que ela sai, ela não abre a porta pra sair, ela não faz barulho, ela simplesmente desaparece. E beleza, a Dorothy, coitadinha, tá ali naquele quarto horroroso, frio, péssimo, bizarro, sentada na cama. Dá uma tristeza quando a gente vê ela toda pequenininha, bonitinha, sentada na cama. A enfermeira chega, coloca ela numa maca, amarra ela nessa maca, o que deixa as coisas meio tensa. Ela própria não gosta, que ela acha que, porra, tá me amarrando, é porque talvez eu vá querer fugir, né? Quando eles chegam lá na sala do tratamento, terrível. É aquele tratamento de eletrochoque, que antigamente era muito comum usar em eletrochoque, porque eles acreditavam que controlando os impulsos cerebrais, você conseguia alinhar a mente da pessoa. Então assim, existiam diversas terapias de eletrochoque, algumas delas era para tentar fazer com que a pessoa que no caso fosse homossexual, fosse gay, virasse heterossexual. Eles acreditavam que dava para fazer isso com eletrochoque. E o que vão fazer aí? Eletrocutar a cabeça da Dorothy. É claro que ela fica desesperada, ela não quer. A enfermeira, eu tenho a impressão que a enfermeira ela se deleita com aquelas situações, mulher péssima. O médico também, ele parece muito mais alguém que tá fazendo experimento, experiência, e de fato era experiência porque não tinha como comprovar a eficácia disso, né? Nunca se comprovou a eficácia de terapia de eletrochoque, pelo amor de Deus, isso aí era pura tortura nas pessoas. Desumano. Então ele tem muito esse ar de que ele vai testar ali com a Dorothy. Pô, é só uma menininha. Nossa, me deu, né? Eu assisti esse filme umas 3 vezes pra poder trazer pra vocês. Me dá uma agonia tão grande ver ela tão pequenininha ali, e eles fazendo aquilo, e penso, gente, será que realmente pessoas reais passaram por isso? Criancinhas reais passaram por isso? Que tristeza, que horrível. Bom, acontece que dá um raio e acaba a luz do lugar do nada. Quando todo mundo sai da sala pra poder ver o que foi que aconteceu, a garota misteriosa volta. Ela liberta a Dorothy dali e fala que a Dorothy tem que fugir, que elas têm que fugir daquele lugar imediatamente. As duas fogem, a enfermeira chega a ver que elas estão correndo, vai atrás delas, mas não consegue alcançar porque elas se jogam num rio. Acontece que de repente a garota misteriosa some e a Dorothy, ela encontra uma estrutura de madeira, tipo assim, fala que é um poleiro de galinha. E ela sobe nessa estrutura e fica flutuando ali. Ela acaba desmaiando em cima dessa estrutura e flutua. Vai embora. Quando ela acorda, ela tá num lugar desconhecido. Ela não consegue entender aonde é que ela tá. Porém, a galinha do início do filme tá com ela. E a galinha fala aqui. E aquilo chama a atenção dela. Ela fala, nossa, você consegue falar? Ela fala, claro, eu sempre pude falar, você que não conseguia me entender. Ela conclui, então, olhando pra tudo aquilo e vendo que a galinha dela, nesse momento, fala que ela está em Oz, porque em Oz, os animais também falam. E aí, percebendo onde ela tá, ela saca que aquele lugar em si é o deserto da morte, que ela já tinha ouvido falar, e que é assim, tocou nas areias do deserto da morte, você se torna areia e morre também.
Na verdade, é o deserto que salva Oz de ser atacada. Então, assim, quem for de Oz já tá ali. Quem não for, vai ter que vir por outros meios, porque se vier caminhando, se vier andando, chegou no deserto da morte, que rodeia Oz, aí ali morre. Então ela vai com cuidado em cima das pedras até terra firme. O babado é quando ela chega, gente, ela vai explorando o lugar, ela acaba encontrando a casa dela, a casa que caiu em cima da bruxa má do leste, aí ela se pergunta cadê a bruxa má do leste, porque ela não tá encontrando. Só que a casa caiu no reino dos Munchkins, né, vocês lembram? E aí, ali não parece o reino dos Munchkins. Tipo, não parece nada. Ela até pergunta, né, cadê as outras pessoas? Mas tá muito pobre, parece só uma floresta. Tipo, o babado é que parece uma floresta comum. Eu acho que eles deviam muito ter feito esse filme, é que eu não sei, como eu disse pra vocês, né, o budget, como é que foi a distribuição desse filme, os estúdios, como que foi que a Disney resolveu que eles gostariam de fazer a própria versão do Mágico de Oz. Mas assim, é muito qualquer coisa pra mim. Essa floresta é péssima. A ambientação é muito ruim, é muito pobre. Pobre! É muito sem detalhe. E aí, a Estrada de Tijolos Amarelos existe. Uma estrada péssima também. Assim, é claro que ela está em ruínas por um motivo, né? Oz está meio que sob ataque, então tem um motivo pra tudo tá ali jogado às traças. Oz tá meio que abandonado, digamos assim. Mas é uma estrada de tijolos amarelos muito ruim. Ela segue, chega na Cidade das Esmeraldas, que também tá toda quebrada, tá em ruínas, tá cheio de estátua de gente que parece que é estátuas de pessoas que moravam ali em Oz. Ela chega a encontrar o Homem de Lata, que é muito fofo. Nossa, que belezinha, assim. Se no filme clássico era assim que eles imaginavam o Homem de Lata, ficou muito assustador, que no clássico ele é meio assustador. Todos os personagens são meio assustadores, né? E aquele é muito fofo. Ela encontra o leão também, que no caso não é um homem vestido de leão, é um leão de fato, e acaba sendo atacada por um povo que se chama rodantes, que são seres que têm rodas no lugar das mãos e dos pés. Ela consegue escapar deles, porque quando ela é encurralada, ela percebe que a parede em si tem uma fechadurinha. E aí aquela chave que ela encontrou lá no quintal dela abre aquela porta. Então ela abre, entra e se salva dos rodantes, pelo menos por um tempo. Lá dentro, ela encontra um robô chamado TikTok, que fala ali nas instruções que você tem que dar corda nele. Corda pra ele pensar, corda pra ele agir, corda pra ele andar. E depois que ela dá corda nele, ele explica que ele é da guarda real de Oz. E que Oz foi atacada, e que a Cidade das Esmeraldas e toda Oz foi atacada. Todo mundo começou a virar pedra de uma hora pra outra, e o rei Espantalho, que era rei até aquele momento, escondeu o TikTok ali naquele lugar e falou pra ele esperar a Dorothy ali. Ou seja, a chegada da Dorothy em Oz novamente era tipo uma profecia. Eles já esperavam que ela viesse pra poder salvar todos eles. O TikTok traça um plano e diz que eles têm que descobrir aonde está o espantalho. Então quando eles saem, eles acabam sendo atacados pelos rodantes de novo. Só que o TikTok, como ele é do exército de Oz, ele tem umas mecânicas que permitem a ele atacar inimigos. Então ele consegue atacar os rodantes e captura um deles e começa a fazer perguntas. Esse rodante fala que primeiro é proibido galinhas em Oz, e a gente não entende por que galinha é proibida em Oz, porque o rei gnomo proibiu completamente que existissem galinhas ali. E segundo, ele fala que só quem sabe aonde está o espantalho é a princesa Mombi, que na verdade ele acredita que o espantalho está com ela. Então o TikTok liberta esse rodante e eles seguem pro castelo da princesa Mombi. Lá eles entram e encontram ela numa sala, que é uma sala bela. Aí sim, meu amor, estúdio, meu. Aqui a Disney falou bem assim, tá bom, vamos colocar um budget aqui nesse estúdio, que parece o Salão dos Espelhos de Versalhes, sabe? É uma sala lindíssima, incrível, assim, a estética é fantástica. E a princesa Mombi tá ali tocando uma musiquinha de boa, ela conversa com a Dorothy, ela explica que, na verdade, o espantalho está com o rei Gnomo, lá na montanha do rei Gnomo, que é o reino dele, e aí ela chama a Dorothy, porque ela fala bem assim, vem aqui, vamos conversar um pouco. O fato é que ela leva a Dorothy pra uma sala bizarra, onde tem um monte de cabeça em vários suportes, e todas as cabeças têm um número específico, todas as cabeças são diferentes, e as cabeças estão vivas, elas ficam olhando pra Dorothy quando ela entra. E aí a princesa, ela simplesmente tira a cabeça que ela tá usando, devolve e pega uma outra cabeça aleatória e coloca, e começa a conversar com a Dorothy. Aí ela começa a dizer que a cabeça da Dorothy aparentemente vai ficar muito bonita, que quando ela crescer ela vai ter uma cabeça muito bonita e que ela quer a cabeça da Dorothy.
Simplesmente. A narrativa, assim, quando ela entra, a gente até acredita que é a Princesa Mombi, a gente pensa, pô, tudo de bom ela, né? Ela vai super ajudar a Dorothy. Não! De repente a narrativa vira, ela sobe, prende a Dorothy numa torre e fala que a Dorothy vai ficar lá até a cabeça da Dorothy ficar pronta. A Dorothy, desesperada naquela torre, encontra o Jack Cabeça de Abóbora, que é literalmente um ser com uma cabeça de abóbora, que conversa com ela e explica que também tá preso ali na torre e que ele quer muito encontrar a mãe dele. Ele sempre fala da mãe dele, que a mãe dele deu vida pra ele. E a Dorothy pergunta, nossa, mas como que a sua mãe deu vida pra você? E ele explica que foi com um pó de vida. É quase muito óbvio, né? Ele fala que existe um pó de vida e que nesse momento tá em posse da Princesa Mombi. E esse pó de vida, ele consegue dar vida pra qualquer coisa. Jogou pó, a coisa ganha vida. A Dorothy, então, traça um plano, ela pensa uma coisa ali com os botões dela, vendo tudo o que tem naquela torre, e aí ela pede a ajuda do Jack Cabeça de Abóbora. Bom, quando a noite cai, o Jack abre a torre e a Dorothy desce. Por quê? O TikTok, ele precisa de corda sempre, então alguém tem que estar sempre dando corda nele. Quando ela foi capturada, que ela foi levada lá pra torre, o TikTok acabou perdendo a energia, as cordas dele, então ele ficou lá embaixo. Acontece que a Dorothy dá corda nele, explica pra ele toda a situação, explica o que é que ela tá afim de fazer e ele sobe. Bom, enquanto ele sobe, ela vai lá na sala das cabeças da Princesa Mombi, ela pega a chave na mão da Princesa Mombi que tá dormindo. Por quê? Na cabeça original da Princesa Mombi, na cabeça 38, tá guardada ali algumas coisas super especiais e dentre delas o pó de vida. Então a Dorothy vai até lá. Quando ela abre a cabeça 38, sabe quem é? É a enfermeira. Lembra da enfermeira? Que tem esse espelhamento, né? As pessoas que existem no mundo real existem em Oz espelhadas e meio que revelam quem elas são no mundo real. Ou seja, a gente achar que a enfermeira, a princípio, parece que vai ser uma pessoa legal e no final ela é terrível, ela é horrorosa, é real. Porque foi a mesma coisa que aconteceu com a Princesa Mombi aqui. Ela pega o pó de vida, a cabeça acorda e faz mó estardalhaço. Aí as outras cabeças acordam também. E aí o corpo da Princesa Mombi que tava deitado, porque o corpo não tem cabeça, ele levanta. Tipo... Essa perseguição, ela é muito assustadora. E eu fico pensando, não só essa, mas assim, no final vai ter um outro momento também extremamente assustador, que eu pensei, gente, isso era filme pra criança, hein? A criançada amando. Eu imagino as crianças, tipo, morrendo de medo assistindo isso. Mas eu acho saudável, tá? Terror pra criança. Assim, filmes de terror, de fantasia com terror pra criança, eu acho super saudável. E aí é o seguinte, ela corre pro quarto. Quando chegou lá na torre, o TikTok, seguindo os planos da Dorothy, ele juntou 2 sofás, colocou uma planta, assim, como se fosse a asa daquele sofá, e colocou uma cabeça de alce grudada ali junto, como se fosse uma coisa só. Com tudo junto, a Dorothy jogou pó de vida e deu vida pro alce sofá, porque foi um objeto. Então, assim, o pó de vida, ele dá vida pra qualquer objeto que você criar. Então, se eu juntar 15 lápis, uma borracha, uma rodinha, um negócio, juntar tudo e dizer, isso aqui é um objeto, a hora que eu der vida, isso aqui como um todo vai ganhar vida. Acontece que ela sobe no alce, manda ele voar e eles saem em disparada dali. Apesar do Alce achar que ele não pode voar, né? A Princesa Mombi fica irada, manda os rodantes irem atrás da Dorothy, caçarem ela, trazer ela de volta e a galinha. O principal era trazer a galinha e os rodantes vão atrás. Porém, quando eles começam a sobrevoar o Deserto da Morte, os rodantes acabam parando ali, né? Alguns rodantes acabam indo. E aí é péssimo, porque quando eles caem lá, eles viram areia e morrem. É bem tenso o Deserto da Morte. Então é o limite deles ali. E o reino do Rei Gnomo, ele fica no meio do Deserto da Morte, ou seja, se você não voa, não tem como você chegar lá. Aí a Dorothy acaba dormindo, porque ela tá muito cansada, e aí pela manhã, a corda que segura o alce sofá todo junto, ela começa a abrir, então as partes do alce começam a cair por ali. Acontece que graças a Deus eles já estavam perto da montanha, então quando o alce se desfaz completamente, eles caem ali no pé da montanha do Rei Gnomo. De repente, aquela montanha começa a falar com a Dorothy, e aí a gente descobre que assim, durante o filme todo, todas as pedras que tem ali em Oz, elas acabam ganhando um formato de rosto, como se estivessem observando a Dorothy. E isso já era o Rei Gnomo. Então ele estava ciente de que a Dorothy chegou em Oz desde o momento que ela pisou lá nas pedras no Deserto da Morte, porque aquelas pedras já ganham um rosto. Então eram todos espiões do Rei Gnomo. O Rei Gnomo começa a falar com a Dorothy ali no pé da montanha, e a Dorothy exige que ele liberte o espantalho e o povo de Oz. Então tá bom. Ele dá risada, fala que não vai fazer nada disso, e a Dorothy fala que vai obrigá-lo a
fazer então. E aí ele abre um buraco ali, porque, né, se a Dorothy tá desafiando ele, ele fala, então pera aí, vem aqui conversar comigo diretamente você. E aí a Dorothy cai. Quando ela cai, ela vai passando pelo meio da terra, né, e aí tem vários minérios, tem rubi, tem diamante, tem esmeralda. E aí o Rei Gnomo explica que tudo que ele fez porque todas as pedras preciosas, todas as pedras que existem saem dele. Tudo pertence a ele. E que não é justo as pessoas simplesmente cavarem, roubarem aquelas pedras e ficar por isso mesmo. Então só o que ele fez foi ir na Cidade das Esmeraldas, pegar todas as esmeraldas que tinham lá, trazer de volta pra ele porque pertencem a ele e punir quem fez isso, que no caso pra ele foi o Espantalho, porque era o atual Rei de Oz. A Dorothy argumenta, ela fala que o Espantalho, quando ele foi colocado como Rei de Oz, a Cidade das Esmeraldas já existia, então tipo assim, não foi ele quem fez tudo aquilo. Mas o Rei Gnomo não quer nem saber. Acontece que quando ela chega lá embaixo, ela começa a falar com ele, ela começa a chorar desesperada, achando que nada mais vai dar certo e que deu tudo errado. E ele fica meio que parece que ele se compadece com a Dorothy ali um pouquinho. E aí o que ele faz? Ele traz os amigos da Dorothy junto, todo mundo que tava lá em cima, e ele propõe um jogo, que vai ser o seguinte: eles vão entrar numa sala cheia de objetos e eles têm que descobrir dentre aqueles objetos quem é o Espantalho. Se eles descobrirem quem é o Espantalho, ele vai libertar todo mundo e vai fazer exatamente o que a Dorothy tá pedindo. Mas se não, toda vez que eles errarem, eles vão ser transformados em um objeto da sala também. E aí, um a um, os amigos da Dorothy entram por uma passagem criada pelo Rei Gnomo através das pedras. É tudo stop motion, gente. Então o filme acaba tendo aquele clima, como eu disse pra vocês, que é um pouco creepy, né? Um pouco assustador, mas ao mesmo tempo é gostoso de assistir. Esses momentos que é dentro de cenário, eu acho muito legal, porque isso pra mim é muito Oz. Tem que ser cenográfico assim, senão fica meio esquisito. Os de lá de fora, a floresta, a própria Cidade das Esmeraldas, eu acho muito pobre, acho muito ruim. Acho que não tem a magia. Agora aqui tem, mesmo sendo stop motion. E aí, enquanto eles estão ali conversando com o Rei Gnomo, dá um raio, de repente a luz acaba e volta. E aí o Rei Gnomo explica que isso quer dizer que o Alce, ele errou quem era o Espantalho, por isso ele acabou de se transformar em um objeto. E aí chega a vez do Jack Cabeça de Abóbora. Ele vai, enquanto isso, o Rei Gnomo fica ali ainda conversando com a Dorothy e o TikTok. De repente, de novo, a mesma coisa, aquele apagão volta, já sabe, o Jack Cabeça de Abóbora também errou, virou um objeto lá na sala. Entra o TikTok. E aí fica a Dorothy e o Rei Gnomo. E aí uma coisa interessante é que o Rei Gnomo, cada vez que um deles entra, o Rei Gnomo ele vai ficando mais humano, ele vai se parecendo mais um homem. E aí nesse momento, ele é praticamente um homem, meio que de pedra, sentado em um trono. E aí ele conversa com a Dorothy e aí ele tenta a Dorothy, porque ele mostra os sapatos de rubi, ele mostra que ele tá usando os sapatos de rubi. É meio ridículo, tá? Porque ele é um rei, ele é um cara gigante, e aí ele mostra o sapato de rubi assim, bem feminina, sabe? Ele fala, olha, você gostou? Eu adoro, os sapatos de rubi são meus. Gay? Aí ele fala, quando você tava indo pro Kansas, eles caíram e eu peguei eles são muito poderosos. Aí ele fala, você não quer que eu deseje que você volte em segurança pra casa e você deixe as coisas como estão? Não é melhor pra você? Eu posso fazer isso com os sapatos de rubi. E ela fala que não, que ela quer tentar acertar aonde tá o Espantalho, porque ela quer salvar a Oz. Ele fala, então tá bom, então vai lá. Aí parece que o TikTok ficou entrevado, ficou parado, então o Rei Gnomo permite que ela entre antes do TikTok, de fato, escolher algum dos objetos pra tentar adivinhar se é o Espantalho. Quando ela chega, o TikTok, na verdade, isso era um plano dele. Ele tá fingindo que ele tá travado, e aí ele fala pra Dorothy, finge que dá corda em mim e faz o seguinte, quando eu me transformar, perceba no que eu me transformei, que assim vai ficar fácil você me salvar, caso as coisas deem errado. E ela fala, ótimo, beleza, show de bola. Aí ela dá corda nele, ele tenta acertar, erra, só que ela nem percebe, porque na hora que dá o apagão, quando volta parece que tá tudo normal, ela não sabe qual daqueles objetos é novo. Então ela sai tentando acertar quem é o Espantalho. Ela tem 3 chances, né? Ela erra a primeira, a segunda. Na terceira, ela se permite se guiar pela intuição. Acontece que nesse momento, a Princesa Mombi chega ali no reino do Rei Gnomo e fala pra ele que a Dorothy fugiu, etc. E ele dá risada da cara dela e fala, você acha que eu não sei? Você acha que a Dorothy já não tá aqui? Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, né? Só que aí antes dela sair, ele encarcera ela. Ele prende ela. Por quê? Porque ele percebe que parece que a Dorothy vai conseguir. Gente, a Dorothy deixa a intuição dela guiar e ela chega até uma pedra de esmeralda, que eu achei que assim, gente, peraí. Tudo aqui é meio branco, meio prata, meio bronze. Um bagulho verde do nada. Ou é bait, ou foi ruim o seu joguinho tá ruim, hein? Acontece que era o Espantalho. Na hora que ela
ela fala, né, a palavra mágica Oz, aquilo se transforma no espantalho. Aí o Rei Gnomo fica puto da vida. Começa uma cena tão horrível dele vindo cobrar a Dorothy, que assim, terror completo. É outra das cenas mais aterrorizantes desse filme, mais bizarras. E aí a gente pensa, nossa, pras crianças assistir isso, porque isso aqui é terrível. Porque ele chega e ele fala pra Dorothy que na verdade aquilo foi um jogo sujo dele, foi um jogo mórbido da parte dele, porque ele não pretende libertar a Dorothy, nem libertar todo mundo, e que ele só queria se divertir com aquilo. Então ele pega o alce e ele engole o alce. Só que assim, parece um momento meio infernal, sabe? Assim, muito esquisito. E ele fala que vai matar todo mundo. Então ele engole o alce e aí ele pega o Jack cabeça de abóbora. Só que acontece, a galinha tá dentro da cabeça do Jack cabeça de abóbora. E na hora que ele vai engolir o Jack, ela fica com tanto medo que ela bota um ovo. E aí esse ovo cai na boca do Rei Gnomo. Acontece que aí a gente descobre que o Rei Gnomo, ele não pode com ovo de galinha. Ovo de galinha é um veneno pra ele e pro povo dele. Por isso ele proibiu galinha em Oz. Não podia. Aí o que acontece? Ele acaba petrificando e morrendo completamente por causa desse ovo dessa galinha. A Dorothy corre, pega os sapatos de Ruby, porque ela percebe que tá ali, coloca no pé dela e deseja sair dali com todos eles. Bom, ela sai e leva inclusive a Princesa Mombi, que tá ali encarcerada junto com ela. Aí em seguida, ela deseja novamente para os sapatos de Ruby que Oz seja completamente restaurada em toda a sua glória, como era, como ela se lembrava. E assim é feito, gente. O povo de Oz fica em êxtase, felizes da vida que tudo voltou ao normal. Eles se lembram que tinha tudo dado errado, então a Dorothy virou a grande salvadora deles, e aí eles pedem que a Dorothy seja a rainha de Oz, que ela fique em Oz. E a Dorothy diz que não pode, que infelizmente ela não pode, e aí ela deseja do fundo do coração dela que ela pudesse estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Acontece que na hora que ela faz esse desejo, uma figura se mostra no espelho atrás dela, e aí quando ela chega lá, é a garota da clínica, a garota misteriosa do início do filme. Ela pede que a Dorothy liberte ela, ajude ela a se libertar, e a Dorothy ajuda, trazendo ela do espelho pra fora. E ela é ninguém mais, ninguém menos do que Ozma, a rainha legítima de Oz. E aí a gente entende através de 2 mulheres que tá com a Princesa Mombi lá presa, que a Princesa Mombi, ela ficou macumunada com o Rei Gnomo. E aí ele fez um trato com ela, que era o seguinte: ela prendia a Princesa Ozma no espelho, fazia com que todo mundo se esquecesse que a Princesa Ozma existe, e ele daria pra ela 13 cabeças belíssimas ali das Cidade das Esmeraldas. E aí ela topa. Agora que a Ozma voltou, os poderes dela foram reintegrados a ela mesma, e a Princesa Mombi perdeu completamente seus poderes. Então eles falam que agora ela vai ser uma criatura miserável ali em Oz. E vai continuar presa. Que adianta passar botox se a tua alma tá podre? A Dorothy fica feliz da vida. Ela, a Ozma, que é a mãe do Jack cabeça de abóbora, ele fica super feliz, porque foi ela que deu vida pra ele e tal. Aí ele se lembra, finalmente ele não se lembrava por causa do feitiço da Princesa Mombi. E aí isso se linka lá com o início do filme, lembra quando a menina dá uma abóbora pra Dorothy e tal? Pois é. Era tá tudo conectado. E aí a Dorothy deseja voltar pro Kansas, agora que tá tudo bem. E a Ozma fala que sim, mas com 2 condições. A primeira é que ela vai sempre visitar a Dorothy pra saber se tá tudo bem, e a Dorothy tem que permitir, a Dorothy fala que tudo bem. E a segunda é que a Dorothy volte de tempos em tempos ali em Oz pra saber como eles estão, que é só ela desejar que a Ozma faz com que ela venha. E a Dorothy fala, mas com certeza, tá fechado. Tamo juntos. E aí a Ozma faz o desejo dos sapatos de Ruby que a Dorothy volte pro Kansas. A Dorothy se despede de todo mundo e volta. E a Dorothy acorda jogada ali na beira de um riacho, que provavelmente foi pra onde o corpo dela foi levado, né? O tio Henry encontra ela, dá graças a Deus que ela tá viva, porque eles estavam procurando ela já fazia mais de horas. Estavam com medo de que realmente a correnteza tivesse levado o corpo dela pra muito longe. A tia Em aparece, todo mundo que tava junto ali aparece, o Totó aparece, abraça ela. E aí a tia Em explica que a clínica pegou fogo e o doutor, ele morreu voltando lá pra dentro pra tentar buscar os equipamentos dele. Ele acabou morrendo no incêndio e todo mundo morreu. Aí enquanto ela tá explicando isso, passa a polícia meio que com um camburão ali, é o camburão da época de 1800, né? E a Princesa Mombi, na verdade a véia, que era a enfermeira lá na clínica, ela tá ali presa, igual ela tava presa lá em Oz. E ela ficou olhando pra Dorothy com uma cara super tensa, e a Dorothy olha pra ela com uma cara tensa, só que assim, parece que ela sabe quem é a Dorothy. E a Dorothy, consequentemente, sabe quem é ela. É super excitante. Aí isso aqui não fica explicado, tá? Porque fica meio que dito que todo mundo morreu na clínica. E o doutor que ia se salvar voltou pra salvar as máquinas dele e morreu também. Mas todo mundo morreu, como que essa mulher tá viva, indo presa? E por que ela tá indo presa? O que descobriram? Então meio que não fica tão
bem explicada essa parte. Eu não sei se foi cortado, né, na edição final, mas não fica claro essa parte, fica confuso. Assim como também não fica explicado, fica essa incógnita de a casa da Dorothy que ela encontrou lá em Oz, que tava caída lá e destruída. Por que a casa tá lá, se a casa também tava aqui nesse mundo real? Será que a Dorothy é doida mesmo? Não, aí vem uma cena que é o seguinte. A Dorothy tá no quarto dela, feliz da vida, porque a casa tá reformada, agora ela tem o próprio quartinho dela, bem bonitinho. E aí ela escreve Oz no espelho e a Ozma aparece. Na hora que ela aparece, a Dorothy chama a tia M, pra poder mostrar pra tia M que a Ozma existe, que Oz existe, né? E aí a Ozma faz, não, é um segredo nosso. E aí a Dorothy fala, ah, então tá bom. Então quando a tia M chega, a Dorothy disfarça o espelho e não mostra, né? E aí eu fiquei pensando, todo doido, se você perguntar se ele é doido, ele vai falar que ele não é. Aí eu fiquei pensando, é muito cômodo, né? Que a loucura da Dorothy diga, não tenta mostrar pra ninguém não, que eles não vão conseguir ver, é segredo nosso. Tipo, imagina na real a Dorothy olhando pro próprio reflexo dela e falando, não conta pra ninguém não. Eu fiquei pensando nisso, que é tipo, é muito cômodo, né? Que a Ozma diga, não, isso é segredo nosso, ninguém pode saber. Loucura. Pô, mas enfim, a tia M fala pra Dorothy que tá muito feliz que ela foi encontrada, que ela tá muito feliz com o quarto da Dorothy, que a Dorothy gostou do próprio quarto, e fala pra Dorothy ir lá pro quintal brincar e ser criança, que é o que ela é. E a Dorothy vai feliz da vida lá pro quintal brincar, com o Totó, maravilhoso, e desse jeito termina o mundo fantástico de Oz. Pra mim tá bom. E o filme, meus amigos, foi um fracasso comercial. Foi ruim. Orçamento estimado em mais de 28 milhões de dólares na época pra fazer. E chegou a arrecadar tipo 11. Ai, dor. Ou seja, muito ruim, não recuperou nada. Não deu certo. No Rotten Tomatoes tá ali na base dos 60% de aprovação. O que é uma coisa interessante. É bom, é interessante. Os críticos acham que o filme não captura a magia do antecessor, que no caso é o Mágico de Oz, que na verdade nem é da Disney, né? Mas tipo assim, quer ser uma história linkada, né? Os acontecimentos são quase que imediatos, 6 meses depois. Então não adianta não linkar um ao outro. Acontece que o Mágico de Oz acaba trazendo muita magia, dessa versão aqui não tem magia. Tem outra crítica, o nome dela é Jay Scott, que ela fala que os protagonistas, eles são tão estranhos quanto os inimigos. Isso não é uma virtude no cinema. Ela acha que os protagonistas também tá muito esquisito, tá tudo muito esquisito. Ninguém parece do bem aqui. Porém, os fãs dos livros gostaram, porque a história se manteve bastante fiel ao material original, o qual foi inspirado. Porque o Mágico de Oz em si, como eu falei no primeiro vídeo, ele é inspirado numa série de livros, tem vários. No caso, pra fazer essa história, foi no livro A Maravilhosa Terra de Oz e Ozma de Oz. São 2 livros. Eles juntaram os acontecimentos dessas 2 histórias e fizeram essa aqui. No caso, por exemplo, na Maravilhosa Terra de Oz existe a Princesa Mombi. E em Ozma de Oz existe a Princesa Sem Cabeça. Aí juntaram as 2 em uma só. Ou é o contrário, tá? Eu sei que em uma existe uma e na outra existe a outra. Mas ainda assim a linha narrativa segue-se a mesma. O lance do Rei Gnomo não poder comer ovo, porque é um veneno pra eles, isso segue a mesma linha. A Ozma em si ter sido esquecida, isso segue a mesma linha. Então, os fãs dos livros gostam muito. Ah, legal. Aparentemente, a primeira versão desse filme era mais sombria do que a gente assiste. A gente descobriria que o pai da Ozma teria vendido ela pra Princesa Mombi por uma poção da vida eterna e depois se... Talvez por arrependimento, não entendi direito essa parte, mas sim, ia ser sombrio nesse nível, mas a Disney, sendo a Disney, falou, não dá pra fazer uma coisa dessa aqui na Disney, né, pelo amor de Deus. Então cortaram isso. E aí tem uma cena que ela meio que explica por que a Princesa Mombi, no caso a enfermeira Wilson, que é aquela enfermeira horrorosa, aparece presa no final, que é o seguinte. No começo do filme, a Ozma, quando ela aparece pra Dorothy, ainda como aquela garota misteriosa, a Dorothy pergunta que gritos são aqueles que ela tá ouvindo. E a Ozma fala que são os pacientes do doutor presos lá no porão, porque eles são torturados. Então meio que explica que assim, todo mundo morreu, quem sobreviveu? A enfermeira Wilson, por isso ela foi presa, porque eles de fato faziam maldade ali naquele lugar. E é isso, o que vocês acharam do filme? Vocês se lembravam desse filme, que esse filme existe, gente? Comenta aí, que eu quero muito saber. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo, e até o próximo vídeo.